que a tua presença. E aqui estamos nessa noite como igreja em um único propósito: nos render a ti, Senhor. Senhor, essa canção, Senhor, fazemos a nossa oração. Oh, Senhor, é tão pequeno o que temos a te oferecer, mas que tu possa encontrar em nós essa noite, Senhor, um coração que canta a ti, Senhor. Um coração que se curva diante da tua grandeza, da tua soberania. Senhor, encontra aqui nessa noite vidas que se prostrem diante de ti com um coração quebrantado. Oh, Senhor, com um coração puro que deseja a tua presença. Oh, Senhor Jesus, nessa noite vem sobre nós mais uma vez. Que a tua presença cresça sobre este lugar. Jesus, aonde há a tua presença, Senhor, nada fica igual, tudo fica melhor. A alegria vem, a esperança vem, a paz vem, os milagres vêm, a libertação vem e o mal vai embora. Oh, Senhor Jesus, e nessa noite nós declaramos a tua presença sobre este lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, receba a nossa adoração nessa noite, receba o nosso louvor, que a nossa alma cante a ti nessa noite, Jesus. Em meu coração, Aleluia. E não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Aleluia. E vamos em louve ao Senhor. Então vou levantar e as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Aleluia. Glória a ti, Senhor. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, através da tua palavra. Queremos te ouvir, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Você pode sentar, irmão? Que bom que você veio nessa noite. Bom estarmos juntos nesse culto da família. E quero nessa noite compartilhar uma palavra com todos vocês. E quero nessa noite falar sobre a promessa do Espírito Santo. Domingo passado falamos sobre a promessa de salvação. Você lembra, irmão, do culto de domingo passado? Amém? E nessa noite eu quero falar sobre a promessa do Espírito Santo que já se cumpriu sobre nós. Eu quero ler alguns versículos nessa noite com todos vocês, que se encontra no Evangelho de João. Capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Eu quero falar sobre a promessa do Espírito Santo nessa noite, em 3 aspectos que o Espírito Santo trabalha em nossa vida. Em 3 áreas muito importantes
para nós, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa fé, que são orientação, consolo e força. O Espírito Santo, ele nos traz direção, orientação, ele nos traz consolo e ele nos fortalece. Amém, irmãos? Obrigado. E ele está aqui nessa noite, a pessoa do Espírito Santo, para ministrar sobre nós. Amém? Igreja, o Espírito Santo é uma promessa para nós que se cumpriu. Nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 13 ao 16, nós vamos ver as palavras de Jesus para os discípulos em um tom de despedida. E nessa semana, em o nosso culto caseiro, nós falamos sobre essa parte muito importante para as nossas vidas. E aqui nós vemos então as palavras de Jesus aos discípulos nesses capítulos. Se você for ler em casa o Evangelho de João, você vai ver que nesses capítulos do 13 ao 16, Jesus então ele está se despedindo dos seus discípulos, do povo. E no Evangelho de João, no capítulo 14, nós vemos palavras importantes, e são versículos que são mencionados na nossa vida, muitas vezes em cima dos púlpitos, das plataformas, nos cultos, nos lares, na evangelização. O capítulo do Evangelho de João 14 é muito conhecido de todos os leitores da Bíblia, sim ou não? Você lembra desse capítulo? Porque é uma palavra de consolo. E eu reflito com vocês o momento do povo, dos discípulos. Eu estava refletindo sobre essa mensagem. E é algo muito forte, porque eu sempre gosto de lembrar, se fosse nós que estivéssemos com Jesus, andando 3 anos com Jesus. Você imagina, meu irmão, nós aqui como congregação, todos nós andando com Jesus por 3 anos. 3 anos tendo resposta para todas as nossas necessidades. 3 anos vendo milagres acontecendo na nossa vida. 3 anos visualizando, sendo testemunha de milagres extraordinários. 3 anos vendo Jesus fazer milagres, trazendo respostas, trazendo solução. 3 anos tendo alguém para nós, sendo a plenitude, sendo tudo que nós precisamos, andando com Ele 3 anos. E de repente Jesus começa a dizer: vocês vão ficar sem mim, eu vou ter que ir. Então a tristeza toma conta, a angústia toma conta dos discípulos. O povo fica triste, porque eles não queriam ficar sem Jesus. Eles estavam com uma dor no coração. Eles não estavam entendendo Jesus. Eles não queriam que Jesus deixasse eles não queriam que Jesus morresse. Mas era necessário Jesus cumprir o propósito dele para nos salvar. E para que os nossos familiares também tivessem essa salvação. Foi isso que falamos. A promessa da salvação através da morte de Jesus. Temos acesso a essa salvação, essa promessa. E então Jesus, sondando o coração daqueles que estavam ao seu redor, Jesus então começa a dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas ele segue dizendo, e eu quero ler com vocês lá no Evangelho de João. Você está com a sua Bíblia aí?
a partir do versículo 16, diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Uma promessa de Jesus para nós, que Ele enviaria, que Ele iria pedir ao Pai outro Consolador, que estaria em nós, que estaria conosco, para nos trazer consolo. Existe consolo para você nessa noite, irmão. Existe um consolo que é do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, mas nós podemos recebê-lo. Existe consolo para o teu coração, para a tua alma nessa noite. Alma abatida que entrou aqui na congregação de Canudos nessa noite, receba o consolo do Espírito Santo para a tua alma, para o teu espírito, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Receba consolo do Espírito Santo nessa noite sobre você. O Consolador está aqui. Essa promessa se cumpriu. Então tome posse dessa promessa nessa noite. Receba o Consolador na sua vida, o Espírito Santo. Outro Consolador, a promessa do Espírito Santo. Que profundo isso! A ação do Espírito Santo em nossa vida, essa promessa de Jesus, que é aquele que nos guia, nos conforta e nos capacita. Vamos adiante no Evangelho de João, no versículo, vamos ler ainda no 14, vamos ler o versículo 26, que diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. O Pai o enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo, Ele nos ensina, Ele nos direciona. Ele não apenas traz consolo para nós, mas o Espírito Santo, Ele nos traz orientação, Ele nos traz direção, Ele nos capacita. E nessa noite o Espírito Santo está aqui para trazer direção a você, para trazer orientação à sua vida. Quantas pessoas estão aqui nessa noite sem orientação? Pastor, tem algo que eu não sei o que fazer. Pastor, tem algo acontecendo na minha vida que eu não sei como proceder. Pastor, eu estou sem direção, eu não sei o que eu faço. Eu estou em conflito na minha alma, na minha vida. Eu entrei aqui nessa noite, há muitas coisas acontecendo na minha vida. Há uma turbulência acontecendo, há muitos problemas, há muitas áreas que estão desorganizadas na minha vida. Eu estou em conflito, pastor. Nessa noite o Espírito Santo vem sobre a tua vida para te capacitar, para te orientar, para te dizer: aquieta-te, alma, aquieta-te, coração. É interessante o que Jesus diz depois de ele mencionar essas palavras, de novo falando sobre o Consolador, o Espírito Santo. E ele diz, que você ensinará todas as coisas. O versículo 27, olha que interessante: eu deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou. Não vou-lo-a dou como o mundo a dá. E ele diz: não se turbe o vosso
coração, nem se atemorize. Uma palavra ao teu coração nessa noite. O Espírito Santo que Jesus pediu ao Pai e o Pai enviou, está aqui nessa noite para ministrar paz em meio ao caos da tua vida nessa noite. O Espírito Santo ministra paz ao seu coração. E no nome de Jesus, nessa noite, você vai sair daqui com uma paz na tua alma, com uma paz nos teus pensamentos, com uma paz no teu coração. Vai silenciar a tormenta, porque o Espírito Santo opera o poder de Deus sobre as nossas vidas. E vai operar paz sobre você no nome de Jesus. No nome de Jesus nessa noite. Todo espírito maligno que quer tirar a tua paz, que está agindo, causando conflitos na tua casa, na tua vida, nessa noite, na unção que vem do Senhor, no poder do Espírito Santo, que age sobre a vida da igreja, vai embora da tua vida, vai embora da tua casa, vai embora do teu lar, da vida dos teus filhos, no nome de Jesus. O Espírito Santo sopra a presença dele sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra, meu irmão? Você consegue crer nessa palavra, que o Espírito Santo vai vir sobre a tua vida e ministrar paz? Aleluia. Glória a Deus pela igreja que crê, que tem fé, para crer na paz que vem do Senhor, essa ação do Espírito Santo. E o capítulo 15 fala que Jesus, Ele é a videira, e Ele fala também que sem Ele nada nós podemos fazer. E Ele fala que nós devemos viver uma unidade, um amor. É interessante que quando Jesus ele fala que nós precisamos estar nele, que nós precisamos dele, ele também está querendo dizer que nós precisamos do Espírito Santo. E sem a presença do Espírito Santo, nada nós podemos fazer. Sem a presença do Espírito Santo, irmão, nós não somos nada. Se não é a presença do Espírito Santo, se não é um fluir do Espírito Santo sobre nós, se não é a sabedoria que vem do Espírito Santo, de Deus sobre nós, nós somos falhos, limitados e pequenos, miseráveis somos, pecadores somos, mas a presença do Espírito Santo sobre nós, a presença do Espírito Santo na nossa vida faz a diferença. Já não somos mais nós vivendo, mas é Cristo vivendo em nós. É a presença do Espírito Santo, que, como nós lemos aqui, habita em nós. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele se entristece, mas ele também fica feliz, ele também se alegra. E nessa noite, eu quero convidar você para pedir para o Espírito Santo viver em você. Viver em você. Como é bom quando nós temos esse desejo, como é bom quando nós temos essa compreensão de viver com o Espírito Santo, de entender as coisas que são espirituais. Aquele que busca a presença do Espírito Santo entende as coisas espirituais. Aquele que vive com o Espírito Santo entende as coisas espirituais, as coisas que são do reino. Agora, aquele que não busca as coisas que são do Espírito, vive na carne. Nós tivemos uma reunião de homens aqui, na semana que se passou, e o Rony trouxe uma palavra sobre buscar as coisas do Espírito, mas também fala daquele que vive na carne. Aquele que busca, que abre o seu coração, vai receber das coisas do Espírito. Aquele que abre o seu coração e o seu entendimento e tem fé,
vai receber do sobrenatural, do agir e do manifestar do Espírito. O Espírito Santo, ele é sensível. E é por isso que cultos, alguns sentem a presença do Espírito, alguns entendem aquilo que é do Espírito, alguns vivem aquilo que é do Espírito, alguns manifestam o dom que vem do Espírito, mas outros não sentem, outros não vivem, porque estão na sua carne, não têm fé no seu coração, não acreditam. Mas aquele que abre o seu coração e tem o desejo de conhecer aquilo que é do reino, do Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo então começa a ministrar, capacitar e manifestar os dons. E o Espírito Santo está aqui nessa noite, essa promessa sobre as nossas vidas. Aleluia. E nós vemos aqui no Evangelho de João também, no versículo 13 do capítulo 16, vamos ler. Vamos ler também, vamos ler desde o versículo 7, capítulo 16. Do Evangelho de João, versículo 17, a seguir diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aleluia. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo há de anunciar. Aleluia. Jesus pediu ao Pai e o Pai enviou. Nas últimas palavras de Jesus, depois, aqui na aparição depois aos discípulos, é muito interessante porque Jesus, ele traz instrução, e nós vamos ler agora lá em Atos também, de uma instrução. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, vamos ler o versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos ao versículo 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Uma promessa de Jesus que se cumpriu. E nós vemos aqui nesses versículos que nós estamos lendo,
que o Espírito Santo, a promessa de Jesus sobre nós se cumpriu. E Jesus disse que o Espírito Santo, ele seria o Consolador, ele seria aquele que então iria nos dar direção, iria nos orientar e também iria nos revestir de poder. E o Espírito Santo, ele continua ativo nesses dias. Ele continua se manifestando sobre a vida da igreja. E vamos ao capítulo 2. Capítulo 2 diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo, essa promessa já se cumpriu, igreja, sobre nós. O Espírito Santo já veio e ele está sobre nós. Ele está sobre você. Ele está sobre você, irmão. Ele está sobre a tua vida. Ele está aqui nessa noite. A presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E é por isso que quando nós sentimos Ele, quando nós andamos com Ele, a nossa vida fica diferente. A nossa vida fica alegre, fica feliz. Porque Ele nos consola em momentos de tristeza. Preste bem atenção. Para cada dia de tristeza da tua vida, a promessa do Consolador é real. O Consolador está sobre as nossas vidas. Jesus cumpriu a promessa. Ele pediu ao Pai e o Espírito Santo veio sobre nós. E o Espírito Santo está sobre nós. E quem o recebe, vive uma vida diferente. Quem o recebe e recebe o consolo, recebe orientação, recebe direção e também recebe revestimento de poder. Mais uma promessa para nós, que eu compartilho com vocês nessa noite. Existe uma promessa de fortaleza, de fortalecimento, de força para você. O Espírito Santo, ele também nos capacita. O Espírito Santo também nos reveste de poder. Para quê, pastor? Para você vencer o dia mau, para você vencer os dias difíceis da sua vida. Então, nessa noite, olha aqui para mim, irmão. Os dias difíceis da tua vida, existe uma força, existe uma fortaleza, que é o Espírito Santo. E ele pode vir sobre você para te fortalecer, para te animar, para te alegrar, para fazer você caminhar um pouco mais, para fazer você vencer esses desafios da tua vida, essas lutas que você entrou aqui nessa noite enfrentando. Essa palavra é para você, é o Espírito Santo que está ministrando sobre a tua vida. Existe força, fortaleza sobre você nessa noite, e ela está na pessoa do Espírito Santo, o Espírito da verdade. O Espírito Santo está sobre a igreja. E o Espírito Santo, quando age sobre nós, nós rompemos barreiras, irmão. Nós rompemos com aquilo que está nos prendendo. Nós rompemos com a tristeza. Nós rompemos com a angústia. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós e toma a nossa vida,
nós somos fortalecidos, nós recebemos uma força que vem do Espírito Santo e Ele opera no nosso interior, e então nós somos capacitados para seguir em frente. É por isso que perguntam muitas vezes para os crentes: como pode você estar lutando, e você está desse jeito, e parece que está tudo bem? Como pode você estar sofrendo, e parece que está tudo bem com a sua vida? Porque do alto vem o Espírito Santo, e fortalece a tua vida, fortalece a tua casa. Como pode alguém estar em dias de luta, mas está adorando ao Senhor, está cantando, está glorificando? É porque a presença do Espírito Santo está trazendo força, está trazendo fortaleza, está dizendo: eu sou o Consolador, não te preocupes, eu estou contigo. Existe uma promessa sobre nós, que é a presença do Espírito Santo sobre todos os dias. Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, até o fim. Você não está esquecido. Jesus não se esquece de você. Jesus não esquece de você. Tem consolo para você nessa noite. O Espírito Santo vai de encontro a você. O povo estava preocupado. O povo estava preocupado porque andar com Jesus era o ápice da vida do ser humano. Andar com Jesus. Jesus carregava multidões, igreja. Multidões, milhares e milhares de pessoas Jesus carregava. Sabe por quê? Porque aquele que tinha o olhar de compaixão sobre todos era a solução para todos. Era um fortalecimento para todos. E nós vemos isso em várias passagens bíblicas. Nós vemos Jesus ministrando a sua presença. E nós vemos sempre lá na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, palavras aonde Jesus, aonde Deus sempre quis deixar registrado que Ele estaria conosco, que nós não estamos esquecidos. Nós vemos sempre palavras, nós vemos o apóstolo Paulo falando que nós estaremos sempre com Cristo e que a presença de Jesus irá sempre nos fortalecer. Lá na sua carta aos Filipos, a igreja em Filipenses, nós vemos lá no Antigo Testamento em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Nós vemos Deus falando a Josué: seja forte e corajoso, não temas, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Nós vemos também lá em Salmos, bem conhecido de todos os leitores da Bíblia, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É algo muito profundo a palavra de Deus. Nós encontramos respaldo porque Deus, Ele está sempre conosco, a presença dEle está sempre sobre nós. E existe um consolo no Senhor, existe um refúgio, uma fortaleza. Lá em Hebreus nós vemos: nunca te deixarei, estarei sempre contigo. Lá em Coríntios nós vemos: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em Romanos 8 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Não te desanime, porque a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu, meu irmão. A promessa se cumpriu. Jesus está conosco. Lá em Mateus 28, nós vemos Jesus dizendo essas palavras: eu estarei convosco todos os dias. E quando ele fala da promessa do Espírito Santo, ele também está dizendo que através do Espírito Santo ele estaria conosco.
E Jesus não se esquece de você. Quando você se sentir esquecido, lembre dessa palavra nessa noite sobre você. Jesus não te esquece. Jesus sabe da tua dor, da tua necessidade. E Jesus vem de encontro a você. Jesus vem para trazer consolo à sua vida. Quando nós vamos à palavra de Deus, nós vemos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nós vemos uma viúva, chamada viúva de Naim. Essa viúva, ela estava se sentindo esquecida. Ela estava levando o seu filho para ser enterrado. Essa mulher estava com muitas pessoas chorando, triste com ela, num sentimento de dor e de luto. Mas Jesus, Ele sempre quis deixar registrado na sua palavra para nós, para um dia nós ler na igreja, para um dia nós ler num dia difícil, para um dia nós ler em um momento de luta, para um dia eu e você ler em um dia que estamos se sentindo sozinhos, para nós ir então aos evangelhos e ler nos milagres, para então receber uma palavra de consolo para a nossa vida, entender, eu estou convosco em todos os momentos, momentos difíceis, momentos de lutas, eu não se esqueço de vocês. E nós vemos uma viúva, chamada viúva de Naim, e Jesus, então, vê aquela mulher, aquele cortejo, e Ele vai de encontro àquela mulher, que estava se sentindo sozinha, seu único filho. Você imagina um sentimento dessa mulher, acabou, o filho que poderia trazer o sustento, o filho que seria o suporte, o filho que era o que sobrava da família, se foi. Um sentimento caminhando sozinha, triste, agora o que será de mim? Enquanto ela está caminhando com uma multidão de tristeza e de dor, de luto, vem uma outra multidão com o Cristo vivo, que tem toda a autoridade. Vem alguém que está caminhando com Jesus, em passos firmes. Vem alguém que crê em milagre. Vem alguém que está fortalecido em Jesus. E quando há um encontro com Jesus, aquela mulher então tem um encontro marcante na sua vida, na sua história. Aquele que tem autoridade sobre a vida, manifesta então a ressurreição sobre a vida do filho daquela mulher. E aquela história nunca mais foi a mesma, porque ela se sentia esquecida. Mas o Jesus que nós servimos, o Espírito Santo dele está aqui nessa noite para te dizer e te fazer lembrar: eu não te esqueço, eu sei da tua luta, eu sei da tua adversidade, eu sou o consolador para ti nessa noite. Jesus é o consolo. Jesus é o consolo para você. Jesus, Ele pode manifestar a sua presença nessa noite sobre a tua vida, para animar você. Eu lembro também, no Evangelho de João, se não me falha a mente, no capítulo 5, um homem que estava já há 37 anos, o paralítico do tanque de Betesda. Um homem sofrendo, não tinha ninguém que pegasse ele e colocasse no tanque. A hora que o anjo viesse movimentar, onde os milagres aconteciam. Você já deve ter assistido algum filme também, The Chosen, traz essa cena do paralítico do tanque de Betesda. Um homem sofrendo há muitos anos, se sentindo sozinho, esquecido. Mas Jesus não se esquece de ninguém. E Jesus também entra na história desse homem. E Jesus chega nele e diz: o que queres que eu te faça? Ele diz: ah, Senhor, não tem ninguém que me ajude a me colocar. Mas basta uma palavra, aquele homem então é curado. Porque Jesus sempre vai de encontro àquele que se sente esquecido.
O Espírito Santo está aqui nessa noite para te dizer que você não está esquecido, que Ele te sonda, você não está esquecido, as suas orações estão diante do Senhor. O Espírito Santo não se esquece. O Espírito Santo Consolador está aqui nessa noite para ministrar sobre nós o consolo, a orientação e um fortalecimento. Por favor, se coloque de pé. A promessa do Consolador é real. A promessa do Espírito Santo é real. E está aqui nessa noite sobre você. Você que entrou aqui nessa noite fraco na fé, em dias difíceis da tua vida, sem direção. O pastor está um pouco confuso. Amanhã é segunda-feira, não sei o que eu vou fazer, não sei por onde começar. O Espírito Santo está aqui nessa noite para trazer orientação à tua vida, para trazer direção a você, para aquietar o teu coração e fortalecer e revestir você de poder, para você enfrentar os desafios da segunda-feira, para você enfrentar esse inverno que está vindo, esse inverno que já chegou, esses dias difíceis. Aquele que não se esquece está aqui nessa noite. Ele não se esquece. Ele não se esquece. Pode parecer que você está sem resposta. Pode parecer que as situações estão difíceis. Mas para Jesus, nada foge do seu controle. Nada foge do seu controle. Nada foge. Ele é especialista em mudar situações difíceis. Jesus é aquele que tem todo o poder, especialista em mudar situações aonde os olhos humanos não têm mais solução. Eu queria perguntar nessa noite, quem crê que o Senhor pode trazer solução aos teus problemas? Tem alguém que crê nessa palavra nessa noite? Tem alguém com fé aqui? Eu quero despertar a tua fé, meu irmão. Eu quero te incentivar nessa noite, a te desafiar a você desenvolver uma fé que crê nos milagres extraordinários, que crê no impossível acontecendo. Eu quero nessa noite convidar você a você liberar palavras de fé, liberar palavras que creem no poder do Senhor Jesus. É assim que começa um relacionamento com o Espírito Santo. É assim que começa um fluir com o Espírito Santo. É assim que começa a sentir a presença dEle. O manifestar é tendo fé, é despertando, é crendo, é dizendo: vem Espírito Santo sobre a minha vida. E Ele vem, Ele faz barulho, irmão. Ah, meu irmão, eu não consigo ser um palestrante. Eu não sou um palestrante, eu não sou alguém que gosta só, sabe, de ministrar palestra. Eu sou um pregador do Evangelho. Eu sou um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. E eu não vejo no Pentecoste, irmão, eu não vejo um silêncio quando veio o Espírito Santo, mas eu vejo um vento forte e impetuoso, veemente, soprando sobre a vida daqueles que estavam em Jerusalém. Eu vejo línguas repartidas entre eles como que de fogo. Eu vejo uma igreja ativa, uma igreja que crê no poder de Jesus, na manifestação do poder do Espírito Santo. E é isso que eu creio nessa noite. Eu quero convidar você a crer nos milagres extraordinários do Senhor sobre a tua vida. Meu irmão, eu vejo milagres. Eu já sou um milagre. Eu vejo milagres sobre a tua vida. Eu vejo o Senhor trazendo solução sobre a tua casa, problemas sendo resolvidos, portas sendo abertas, o poder de Jesus sendo manifestado, a presença do Espírito Santo vindo sobre a tua casa, sobre os teus filhos, o Espírito Santo soprando sobre ti. Não temas más notícias, meus irmãos. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós vivemos por aquilo que cremos, e nós cremos em Jesus. Nós vemos Jesus certa vez caminhando
Ai, como é bom caminhar com Jesus. E nós vemos certa vez também um homem chamado Jairo. Ele vai até Jesus com uma situação difícil. Você lembra dessa passagem? Jairo chega até Jesus e chega dizendo para Jesus: Jesus, você precisa vir comigo. Eu estou com a minha filha, está muito enferma, vem comigo até a minha casa, Jesus. E eu sei que se tu vier comigo, Jairo já chega dizendo para Jesus: Jesus, eu vou te dizer como que vai ser. Você vai vir comigo, nós vamos chegar lá na minha casa, você vai impor as mãos sobre a minha filha vai ser curada, glória a Deus, aleluia, vem comigo, Jesus. Jesus foi com ele. Talvez a tua situação seja como a de Jairo nessa noite. Está andando com Jesus e de repente chega uma má notícia. Dizem para ele: não incomoda mais o mestre, a tua filha já está morta. Mas quem está com Jesus? Eu não sei o que estão dizendo para você nesse final de semana. Estão dizendo: ei, não tem mais solução, ei, não vai dar certo, ei, não adianta mais ter fé, não adianta mais orar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, como ministro do Evangelho, como profeta de Deus nessa terra sobre a tua vida, vai dar certo, vai acontecer. Eu profetizo bênção sobre a tua casa, eu profetizo milagres sobre a tua vida, eu profetizo os milagres do Senhor Jesus, aquele que tem a última palavra vindo sobre você. Eu creio nessa promessa, na promessa de Jesus que tem todo o poder. E Jesus disse uma palavra para Jairo. Você lembra dessa palavra? Não temas, crê somente. Eu digo para você nessa noite: não temas, crê somente. Pare de dar ouvido aos burburinhos, a voz do diabo usando pessoas para te dizer murmuração, para desanimar você, para fazer você cair. Nessa noite escute a voz do Espírito Santo soprando sobre você: avance, eu estou contigo, eu te fortaleço. Receba da minha presença, receba ânimo, esperança, receba vida, receba paz, receba milagres, receba dons que vem do Espírito sobre a tua vida nessa noite. Você crê, meu irmão, nessa noite, da presença do Espírito Santo sobre a tua vida? Receba do Espírito Santo nessa noite, da presença dele que anima aquele que está cansado, que anima o desanimado, traz esperança. Aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor e eu quero orar com você. Aleluia. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio. Aleluia. Eu creio que tudo podes fazer. Aleluia. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Diga: em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Eu creio no Deus do impossível. Aleluia. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do
ti. Muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. E não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso é na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guarda e não temo as ondas da tempestade. E sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso é na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Aleluia. Eu quero convidar você a dizer para a pessoa que está do teu lado: creia no Espírito Santo. Ele é real. Diga, ele é real. Sinta ele aí na tua vida. Aleluia. Meu irmão, o Espírito Santo ministra sobre a minha vida nessa noite, em fazer você fazer um ato de fé nessa noite. Muralhas vão cair nessa semana, milagres vão acontecer nessa semana. O Espírito Santo ministra a falar isso para a vida da igreja nessa noite. Muralhas vão cair, vai ser uma semana de milagres. Nós cantamos aqui nós cremos no Deus do impossível, amém? Quem crê no Deus do impossível? Amém. Tá devagar, meu irmão, tá fraco. Eleve o tom um pouquinho da tua voz, meu irmão. O crente faz barulho. Quem crê no Deus do impossível? É um brado de vitória, meu irmão. Quando você crê com fé, o diabo vai embora, ou o mal vai embora. E eu quero nessa noite convidar você a profetizar. Hoje, meu irmão, você vai fazer algo que você nunca fez. Você vai se levantar como um profeta de Deus, como alguém que crê no impossível. Você vai, meu irmão, nessa noite, vai levantar as suas mãos. Aonde está a necessidade hoje? Ela na tua casa. Estenda a mão para onde você mora. É no teu trabalho. Estenda a mão para onde você trabalha. Mas nós vamos nessa noite declarar: como um exército, as muralhas vão cair. Senhor Jesus, comece a profetizar. Senhor, eu declaro milagres. Eu declaro milagres. Eu declaro milagres sobre a minha casa, Senhor, sobre a vida dos meus filhos. Senhor, eu declaro sobre o meu trabalho: muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Oh Jesus, sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Aí está a presença dEle vindo sobre a tua vida. Capacita, Espírito Santo. Reveste, Espírito Santo, de poder nessa noite. Senhor, nós cremos no impossível e nós declaramos, Senhor, milagres acontecendo nessa semana. Nós declaramos nessa noite: vai romper, vai romper, vai cair por terra todo espírito maligno, todo demônio de tranca-rua, vai embora no nome de Jesus. Portas sendo abertas, no nome de Jesus. Milagres sendo liberados. Nós queremos milagres sendo liberados da parte de Deus sobre a tua vida. Milagres, restauração, saúde. Ministra, Senhor, nessa semana o teu poder agora. Oh Espírito Santo, nós declaramos mudanças acontecendo. Nós declaramos milagres acontecendo. Nós declaramos o céu extraordinário acontecendo. Fé para o impossível. Nós cremos nessa noite, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós cremos, Senhor. E aviva no Senhor. Nós cremos, Senhor, no teu soprar. Nós cremos no teu milagre. E que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu
Senhor, a tua presença. Um tempo novo, Senhor. Um tempo novo sobre a tua casa, sobre a tua família. Um tempo de milagres. Um tempo de bênção. Um tempo do soprar do Espírito Santo sobre a tua vida. Um tempo de conversão. Um tempo de restauração. Um tempo de milagres. Declare nessa noite, creia, creia, creia. E faz a terra tremer. Um tempo de experiências novas com o Espírito Santo. Um tempo de renovo na fé sobre a tua vida. Um tempo do agir do sobrenatural. Oh Jesus, e faz a terra tremer nos teus pés. todo mal está indo embora da tua casa nessa noite. O mal está indo embora da vida dos teus filhos, da tua casa, do teu casamento. Oh Jesus, nós cremos no teu soprar, Espírito Santo. Nós cremos no teu poder, Espírito Santo. Nós cremos, Senhor, no teu agir. Nós cremos no teu manifestar, Senhor. Nós cremos, Senhor, no teu sobrenatural. Você crê, meu irmão, que o mal foi embora? Você crê nos milagres do Senhor? Receba, viva por fé. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. O povo que serve a Jesus é um povo feliz, amém? É um povo que ama Cristo. E é um povo que desfruta dos milagres da presença dele sobre nós. Irmão, eu desejo uma semana abençoada para você e para sua família. Leve essa presença do Senhor lá para a sua casa. Amém? Essa presença poderosa. Você ainda pode retirar o seu cartão do jantar de casais, vai ser uma bênção, né? Então, incentive, convide, traga um casal para vir aqui cultuar conosco. O pastor Paulo Roberto vai trazer uma palavra, vai ser bênção. Mais uma vez agradecemos a todos os irmãos que cooperaram ontem, né? Como o pastor Jefferson disse. Nós também queremos agradecer em nome do pastor Jefferson e eu, pelo dia do pastor que foi comemorado hoje. Muito obrigado, irmãos, pelas palavras de carinho. Que Deus continue abençoando a vocês que honram as nossas vidas, né? Se você quiser convidar eu e o pastor para um lanche ali na cantina, comer um pastel, por tua conta, meu irmão, estamos aí, né, pastor? Voluntariamente. Queridos, Deus abençoe. Não esqueça de sair sem cumprimentar quem está do teu lado. Desejar uma semana abençoada para trás.